Mais uma vez, boa tarde a todos. Então eu inicio fazendo uma saudação que a gente conhece. Salve as almas benditas, ou as benditas almas. Recordo-me quando eu era criança, volta, 5, 8 anos de idade, eu morava em casa, minha avó tinha um casarão enorme, e tinha uma casa nos fundos onde morávamos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão e uma irmã. E tinha um corredorzinho. Eu me recordo que toda segunda-feira a minha mãe botava uns tijolinhos, como se fosse uma casinha, e acendia um pacote de velas e botava uma xícara de café bem doce. Era para as santas almas benditas que ela falava. Os pretos velhos e as pretas velhas. Toda segunda-feira ela fazia isso. E eu cresci vendo minha mãe fazer isso. E minha mãe tinha a característica, não vou dizer que ela fosse, ela frequentava o centro espírita, ela não era atuante, né? O espírita, para ser espírita, tem que ser atuante. Mas ela frequentava, ela conhecia, mas não deixava de fazer essa saudação. E eu cresci vendo isso. E para mim foi muito bom. E é importante que a gente fale sobre essas entidades, caboclos e pretos velhos, que como o irmão fez ali a preleção, muitos espíritas, usam um termo bem popular, torcem o nariz para essas entidades, porque acham que são entidades inferiores. E nós vamos ver que não se trata disso. Então eu fiz um breve relato histórico para que a gente possa entender realmente como é que surgiram. Vamos lá então. Olha só. Quem eram os indígenas no Brasil? É necessário que a gente fale sobre isso. Eram os verdadeiros habitantes do nosso país. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Tinha habitante aqui. Modernamente falando, as escolas já ensinam assim. É claro que numa prova de Enem, de pré-vestibular, a gente não vai falar que foi invadido. Não, o Brasil foi descoberto. Já tinha habitante aqui. Quem eram os habitantes daqui? Eram os indígenas, que viviam da caça, da pesca, do extrativismo, da agricultura, fixavam-se nos vales dos rios navegáveis, tinham suas tradições, suas crenças e seus deuses, conforme sua cultura, tinha sua língua. Conta-se que eram para mais de 6 milhões de indígenas espalhados pelo território nacional, pelo Brasil, daquela época. Bom, e como foi a chegada dos portugueses no Brasil, os europeus? Conta-se que a chegada dos portugueses no Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Naquela época havia as grandes navegações, havia na Espanha, havia em Portugal, e de Portugal saiu Pedro Álvares Cabral, foi 200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado foi a região do Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril. Monte Pascoal porque era a semana da Páscoa. Aí deram esse nome de Monte Pascoal. Depois estava na semana da Páscoa. Chegaram pela Baía Cabralha, pela cidade de Porto Seguro, na Bahia. Quem já foi a Porto Seguro conhece lá a Baía Cabralha, né? E depois de algum tempo vieram quem? Os jesuítas, as expedições exploradoras, né? Para relembrar um pouquinho a história do Brasil, Cristóvão Jacques, 1501, Gaspar de Lemos, aquela turma que vieram explorar a costa para ver o que tinha aqui, o que tem nessa terra tão exuberante, e as entradas e bandeiras que foi mais à frente. Bom, Cabral chegou aqui, encontrou aqueles indígenas, né, que Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota, escrevendo para Dom Manuel I, que era o rei de Portugal, falou que encontrou pessoas de pele morena
desnudos e sem nenhum pudor. Isso que ele falou, porque estavam pelados, estavam nus. E era uma terra exuberante, né, que parecia que se plantando tudo dá. Não houve contenda nenhuma, guerra nenhuma, né? Em seguida, ele pensava que se achasse como se fosse uma ilha, isso aqui. Tanto é que o nosso primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. E por último, com o andar do tempo, foi Brasil, porque nós tínhamos aqui uma madeira chamada pau-brasil, que foi extraída e exportada, chegando quase à extinção. Hoje em dia, o pau-brasil ainda sofre daquelas consequências de 1500, porque tinha uma coloração vermelha, e aquilo era muito usado em cosmético e em pinturas. Então, Portugal se deu muito bem nessa, né? Bom, e depois vieram os jesuítas. O que os jesuítas fizeram? Catequizaram os índios. Será que foi bom para os índios? Não. Você mudou uma cultura religiosa de um povo rico como os indígenas. E vieram as doenças, vieram os cachorros, vieram os gatos, vieram os ratos que vinham nos porões do navio, as doenças que traziam, as gripes. Aí já começou a bagunça. Os pobres habitantes do Brasil foram chegando para o canto, para o cantinho, e hoje está nessa situação de pires na mão aí, como a gente vê o povo Yanomami, né? Pedindo esmola. Pedindo esmola no sentido de que alguém olhe para eles. Bom, isso foi a chegada dos europeus. Então veja bem, já tínhamos os índios, chegaram os brancos e vamos ver agora mais para frente. Como chegaram os negros no Brasil? Aí sim, chegaram os negros. Olha, tentaram escravizar os índios. Aí vieram com papo nas escolas, antigamente, ensinavam, índio não deu para escravizar, que índio é preguiçoso. Isso é papo, é história. Índio trabalha muito. Mas acontece que quando escravizava os índios, vinha a tribo, sapecava em cima dos portugueses, tirava tudo. E Portugal não queria gastar dinheiro nenhum com milícias. Milícias que eu digo, mandar exército de Portugal para cá, guardas coloniais, para sustentar ou dar segurança aos colonizadores, porque era muito dinheiro. Então os índios não aceitaram de jeito nenhum. Bom, aí estava vendo já o tráfico negreiro naquela época. As próprias tribos lá na África, eles escravizavam, prendiam e vendiam para os europeus, os escravos, os negros. Escravos não, os negros. A história da chegada dos negros ao Brasil começou com o comércio de escravos por parte dos portugueses. Precisava colonizar aqui, já tinha as pessoas morando aqui. Vieram os degredados, vieram aquelas pessoas de má conduta. Quem que ia largar a corte portuguesa, aquela mordomia toda, para vir para um país cheio de problemas, né? Quem que é louco? Mas tiveram que vir, deram Seis Marias. Eu não vou contar a história do Brasil toda aqui, senão vai demorar muito. Vieram aquele problema da capitanias hereditárias, o pessoal começou a ganhar terra à vontade, aí vieram para cá, né? Então hoje a gente vê nome de bairros aí, nome de montanhas, com o nome daquelas pessoas. Eram pessoas daquela época que ganharam terras, né? Bom, e precisava que alguém trabalhasse essas terras. Então houve esse tráfico de escravo negreiro, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, na Europa. Bom, aí nos séculos XIV e XIX começaram a chegar esses negros para o Brasil. Embarcações desafiavam o oceano para chegar à América, enfrentando longos trechos e trazendo os negros em condições desumanas. Imagine um navio, né, que não era nem a vapor, nem a motor, naquela época não existia, vindo na vela da África até aqui ao Brasil, com negros no porão, amarrados um ao outro, 500, 600, 1000, muitas vezes sem água,
comida, entendeu? Morria um do lado do outro, ficava ali, rato, é uma coisa desumana, né? Quem leu aquele poema do Castro Alves, O Navio Negreiro, vai sentir o que foi que nossos irmãos sofreram vindo nesse tráfico, né? Cerca de 5 milhões de negros foram capturados nesta época. A maioria dos africanos veio do Senegal, Mali, Guiné, Costa do Marfim, Benin, Nigéria, Congo, Angola e Moçambique. E assim se deu, começou a escravidão no Brasil. Quem tinha mais dinheiro, comprava. Na Bahia, quem conhece Salvador, tem um Largo do Pelourinho. Até hoje tem um Pelourinho lá, que é uma estaca, né, feita lá, onde se amarrava os negros, fujões. Tem a igreja de Nossa Senhora dos Pretos, ali, quem conhece aquela área ali, logo em seguida, ali perto do Pelourinho, na Cidade Alta, né? Acho que é Cidade Alta, sim. E botavam os negros, as negras, um do lado do outro, e olhava-se os dentes para ver a idade, como se vende cavalo. Uma coisa totalmente desumana. Olhava-se os dentes, as condições, e comprava-se, eu pago. Então veja bem, foi muito sofrimento, meus irmãos, por isso que até hoje nós estamos resgatando débitos daquela época. Nós não sabemos quem nós fomos naquela época. Os senhores de engenho, que eram os donos das casas grandes, onde morava a família, entendeu? Eles pegavam as escravas, serviciavam, né? Isso tudo com o consentimento da mulher. A mulher do senhor do engenho fechava os olhos para isso. Ele só não podia gostar da escrava, senão ela mandava matar a escrava. Então, depois vieram as leis. O tráfico negreiro terminou, porque a Inglaterra falou assim: ou para de trazer esses navios negreiros, ou todo navio que a gente pegar no oceano, nós vamos afundá-los. Foi por isso que parou, não foi porque Portugal quis parar, não. Ou para, ou a gente afunda o navio. Depois vieram as leis do ventre livre, lei do sexagenário, e por aí vai, né? Até com a abolição da escravatura, que foi uma coisa boa, mas também foi feita assim, ó, está livre. E onde é que eu vou comer? Onde é que eu vou morar? O que é que eu vou vestir? E foram se criando os guetos, né? Que hoje nós chamamos de favelas. E as coisas foram só piorando. Então a gente tem uma grande dívida com o negro, uma grande dívida. E até hoje, infelizmente, ainda tem pessoas ainda que querem determinar a condição da pessoa pela cor. Eu não entendo isso. Somos todos irmãos. Todos. Não deveria haver cota, não deveria haver privilégio nenhum. Tem irmão e irmãs, mas hoje é necessário que seja assim. Então veja bem, então isso foram os negros. Eu não vou me detalhar mais, porque, entendeu? Eu vou contar a história do Brasil aqui e a proposta não é essa, só para vocês terem ideia. Então nós temos aqui os índios, que existiam aqui, os negros, que existiam aqui, e os brancos. Então qual é a nossa população espiritual do Brasil? Negros, índios e brancos. Não é isso? Eles desencarnavam. Ué, se desencarna, vai para onde? Plano espiritual. Então nossa população espiritual é de negros, brancos e índios. Índios que nós chamamos de caboclos, né? Hoje em dia nem se usa mais esse termo índio, a gente fala indígenas, tá? Antigamente na escola a gente chamava silvícola, se lembram disso? Silvícola porque vem de selva, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer uns desagravos agora a este povo, que são os caboclos e pretos velhos. A gente fala preto velho, mas é o novo também, é o negro novo também. A gente fala pretos velhos porque sobrepõe-se a sabedoria, a experiência, né? Porque morria tanto, ou melhor, desencarnava tanto
o negro novo como o negro velho, como o preto velho. Qual é a realidade espiritual da falange dos pretos velhos e também dos índios ou caboclos, né? Devemos ter profundo, faltou um ponto de interrogação ali, devemos ter profundo carinho por essas entidades, que muito, nos ajudam com a sua imensa ternura. Olha só, quem já conversou com o preto velho, quem já conversou com a preta velha, a ternura na voz que tem, meu filho, minha filha, né? Sempre aquele conselho, pessoas que falam, a entidade que eu estou falando, que se usa o corpo do médium para se comunicar, é uma doçura tremenda, meus irmãos. E nós, a vidência vê eles trabalhando aqui no meio da gente. Algumas vezes as entidades dos pretos velhos se transfiguram em entidades de grande elevação espiritual. Houve o caso de um preto velho, pai Jacó, o pai João de Aruanda, que ele se transfigurava no doutor Bezerra de Menezes. Não quer dizer que o preto velho tem que se apresentar sempre como preto velho, sempre curvadinho, com cachimbo. É claro que na Umbanda ele se apresenta dessa maneira, porque a doutrina da Umbanda assim quer que se apresente. Mas ele respeita. Aqui na casa de Frei Luís, nós temos pretos velhos, caboclos nas salas trabalhando, e não se usa cachimbo, não se usa curvatura, muitos não falam nem aquele português arrastado, porque aqui eles respeitam a doutrina. E outra coisa, não é porque ele foi escravo uma vez, que ele sempre foi escravo. As reencarnações deles não foram não foi só de escravos, não. Muitos foram médicos, foram sábios, foram cientistas. E se apresentam numa reencarnação como preto velho, porque ele viveu esse preto velho. E ele vem hoje mostrar a humildade dele. Bom, não há sentido manter qualquer tipo de preconceito contra tão veneráveis irmãos. Nossa formação doutrinária não nos afasta dessas entidades tão admiráveis que muito nos ajudam. Mesmo porque a Umbanda partiu do Espiritismo. O Espiritismo, ele surgiu no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do livro Dois Espíritos, por Allan Kardec. Tá? Mas o livro, a doutrina, é Dois Espíritos, não é de Kardec. Tá? Bom, isso é o Espiritismo. A Umbanda surgiu em 1900, se não me falha a memória, 1908, porque alguns irmãos, num centro espírita, em Niterói, não aceitavam as entidades de pretos velhos e caboclos. Não aceitavam. Bom, até com um irmão chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, eu anotei, acho que é Zéfiro não, Zélio Fernandino de Moraes. Ele incorporou uma entidade que foi repreendida pelo dono, o presidente do Centro Espírita, Kardec, né? Espiritismo. E ele falou assim: olha, a partir de hoje, eu não venho mais a essa religião. Vou fundar uma nova religião, que se chamará Umbanda. Tá? E meu nome, eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E foi fundada a Umbanda. Primeira casa de Umbanda no Brasil, nasceu em São Gonçalo. E até hoje está lá. Foi depredada por alguns vândalos aí, que não aceitam de jeito nenhum, tá? Aqueles convertidos em presídios por alguns religiosos, que pregam a intolerância religiosa contra essas religiões de matriz africana. Tá? Foi depredada, mas ela continua lá. Tá? Então foi esse irmão aqui. E foi assim.
Esse irmão Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele foi um missionário, ele foi um padre missionário na época da Inquisição. E como ele era muito ligado ao povo indígena também, por isso ele veio como caboclo depois, né, ele foi queimado na fogueira pela Inquisição, como bruxo. Veja bem, um padre, hein? Que ele não abandonou a crença dele, nem a amizade dele com esses irmãos, né? E a Umbanda foi fundada em 15 de novembro de 1908, que veio do Espiritismo. A Umbanda não é coisa nova, não. Aliás, é coisa nova. O que não é novo é o Candomblé, que é de origem africana, muito antes do Espiritismo, que cultua os outros orixás, mais ligado à natureza, ao tempo. A Umbanda há um sincretismo religioso, onde São Jorge é Ogum, os índios chamados Oxóssi, mas tudo na língua deles, né? Na língua de matriz africana. Tá? Mas são entidades veneráveis. Vamos seguir. Aí outra coisa, esses espíritos de pretos velhos e caboclos, eles se apresentam da maneira que eles querem. Há um caso aqui de uma irmã que recebeu uma mensagem de uma entidade na casa espírita, vamos chamar de kardecista, né? E a irmã chegou assim: puxa vida, eu recebi uma mensagem de uma entidade aqui na casa espírita, eu não gostei do que ela me falou. Eu vou lá perto de casa que tem uma vovó que ela fala tudo para mim, aquela sim, que é a boa. E ela foi lá. Ela foi lá. E depois ela contou que chegou lá, tinha muita gente na assistência. E quando chegou a vez dela, a vovó estava sentada no banquinho, com a bengalinha preta e branca, com as guias no pescoço, com um cachimbinho na boca. Quando ela chegou para falar com a vovó largou o cachimbinho, levantou do banco e foi ficando alta e falou assim: puxa vida, eu vou ter que repetir tudinho que eu falei na casa espírita para você aqui agora de novo. Era a mesma entidade, é porque na Umbanda se apresenta daquela maneira. Mas a gente gosta de coisas fantasiosas, né? Quanto mais tiver espetáculo, mais a gente gosta. Não é isso, é o pensamento, meus irmãos. É o pensamento, é o amor que é colocado ali. Bom, vamos seguindo, tem coisa pela frente ainda. Conhecimento doutrinário. No livro Ciência e Espiritismo, da editora Paideia, no capítulo Índios e Negros Terapeutas, diz J. Herculano Pires. J. Herculano Pires é um dos maiores estudiosos do Espiritismo. A entidade orientadora do movimento espírita britânico é um índio chamado Silvio Bicre. Veja bem, um índio com esse nome, hein? Mas é o mentor espiritual da entidade orientadora do movimento espírita britânico. Caibar Schutel, que é outro estudioso também brasileiro, muito estudioso do espiritismo, disse sobre o pai Jacó: nunca, olha bem como ele mudou, nunca gostei dessas manifestações de negros e índios, mas o seu pai Jacó encheu-me as medidas, revelando um conhecimento doutrinário que me assombrou. As pessoas julgam muito pelo linguajar errado, arrastado, pelo modo de se portar, quando ali há um poço, uma grande biblioteca de sabedoria naquela entidade ali. E assombrou o Caibar Schutel. Ensinou, explicou a esse Caibar Schutel muita coisa que ele não sabia. Pai Jacó explicou a Schutel que em uma encarnação anterior a vida havia sido um médico holandês. Veja bem que ele foi. Nessa reencarnação que ele falou com Schutel, ele foi um escravo. Mas na outra, anterior, ele foi um médico holandês. Nós sabemos que o espírito nunca regride. Ele guarda sempre com ele todas as habilidades que vai adquirindo nas reencarnações sucessivas. É isso que acontece conosco. Nós vemos aí jovens, né, garotos, né, que com 5 anos de idade, pega um cavaquinho, já toca chorinho. Ué, aprendeu com quem?
outro toca piano. Mozart compôs sua ópera primeira com 5 anos de idade. Beethoven. São verdadeiras celebridades. De onde vem tanto conhecimento? Se não aprendeu nessa, aprendeu em outras, né? Veja bem, uma criança de 5 anos de idade. Eu, por exemplo, gosto muito de música. Eu sempre gostei de chorinho. Poxa, eu comprei um cavaquinho maravilhoso. Já tem mais de 30 anos isso. Pô, entrei numa aula de cavaquinho. Tá lá em casa, parado. Não aprendi de jeito nenhum, não entrava na minha cabeça aquilo. Hoje em dia, você pega uma criança aí, até de comunidade mesmo, como pega aquele cavaco, que sonoridade que tira, que coisa maravilhosa. De onde vem isso aí, esse dom? Pessoas que desenham maravilhosamente bem, são de reencarnações. Isso aconteceu com esse irmãozinho aqui, que numa outra reencarnação, e foi médico. Olha, Herculano Pires nos diz, negros e índios dotados de humildade, pela simplicidade eles se apresentam, não mais apegados às suas religiões de origem selvagem quer dizer primitivas, né? Que devemos entender como primária, formam uma linha humilde dos voluntários de boa vontade, que nada querem para si mesmos, e tudo almejam de verdadeiro e bom, de legítimo e puro, né? Cadê? Me perdi. A mesma de bom e puro, de legítimo e puro para toda a humanidade. Igualam-se na simplicidade natural dos povos primitivos. Eles se apresentam daquela maneira porque eles são humildes. É por isso que se apresentam daquela maneira, muitas vezes curvado, demonstrando que, como chamam eles de pretos velhos, então se apresentam como preto velho, como a gente enxerga na nossa mente. Mas eles não são assim. Se todo preto velho fosse curvado, será que não tinha um que ficasse em pé, não? Mas se apresentam assim para demonstrar humildade, né? Na doutrina umbandista. Aqui não. Eu me lembro quando eu fui coordenador do som, que a gente trabalhava lá na psicofonia, que é incorporação, tinha uma irmãzinha médium, ela incorporava muito facilmente. E tinha uma vovó com ela. Incorporava nela. Essa vovó chegava, muito humilde, mas batia o pé no chão e começava a cantar. E nós chegamos, eu falei com a Glorinha na época, a gente doutrinou essa vovó. Vovó, a senhora está no centro espírita, seja muito bem-vinda a esta casa espírita. Nós ficamos muito alegres com a sua presença, mas aqui é uma doutrina dos espíritos. Então a senhora não pode bater o pé no chão, assoviar, a senhora não pode bater palma nem cantar. Venha, pratique a caridade, preste sua caridade, deixe a médium tranquilo e se despeça tranquilamente. Essa vovó tranquilamente aceitou. Ela vinha tranquilamente e trabalhou um bom tempo na casa de Frei Luís, só não trabalha mais porque a médium teve que trocar de estado. É assim que se funciona. As entidades superiores, quando trabalham numa casa, elas respeitam os preceitos, as peculiaridades da casa. Desagrava os pretos velhos e caboclos, de novo. No livro Devação na Mediunidade, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, encontramos a seguinte indagação. Olha, Ivone do Amaral Pereira foi uma das maiores médiuns, escreveu inclusive Memórias de um Suicida, quem já leu, tá? Uma médium fora de série, que não tem o que se falar dela, da mediunidade, do comportamento, das atitudes, ela já é desencarnada. O médium deve aceitar, olha só, a colaboração de espíritos que animaram no passado personalidade de indígenas, pretos velhos semelhantes. Será que o médium tem que aceitar isso? De vez em quando me dá um empurrãozinho aqui. Uma classe de espíritos que desperta a curiosidade, e mesmo grandes polêmicas no movimento espírita, é a dos indígenas e dos africanos, os chamados caboclos e pretos velhos. Desperta a curiosidade nossa, né? Essas entidades, para certas pessoas, são espíritos inferiores, ignorantes, não merecendo crédito os informes que trazem para o grupo. Olha só o que diz a Ivone do Amaral Pereira. Essa postura é, como já afirmamos,
fruto do preconceito que ainda cerca o culto afro-brasileiro e que sempre foi alimentado ao longo da história por uma educação racista e discriminatória. Isso existe ainda, meus irmãos. Então, quem pensa assim é preconceituoso. Por que eu tenho que aceitar só entidades europeias? Por quê? Se a nossa realidade, nossos habitantes, na psicosfera, no espaço astral, que está acima do Brasil, as entidades que povoam são portugueses, tem europeus, claro, mas negros e indígenas que viveram no Brasil. Por que eu tenho que receber ou incorporar ou dar mensagem só de entidades francesas, alemães, né? Tem médium que é só assim. Mas, cara, você recebeu alguma mensagem aí do caboclo Pena Branca? Caboclo? Isso não foi isso. O que é isso, rapaz? Eu sou espírita. Ah, você recebeu alguma mensagem do Pai Tomé? Que é isso, rapaz? Pai Tomé? Eu recebo do doutor fulano de cal, tal, assim, assado da Alemanha. Não, meus irmãos, eles trabalham a nosso favor, mas as entidades, nossa verdadeira realidade é essa. São esses irmãos que trabalham conosco aqui a todo momento com muita ternura, com muito afinco, com muito amor. Muitos saem curados daqui graças a essas entidades. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Então, essa é discriminação. Se tem discriminação preconceituosa, racista com quem está vivo, imagine com quem está morto. Não pode falar nada. Nada entre aspas, né? Eles falam muito. Poxa, vamos acabar com esse preconceito. Ao classificar os caboclos e pretos velhos como inferiores e ignorantes, os nossos companheiros de ideal não são apenas movidos pelo preconceito de julgar desprestigiosa a vida simples e despojada que alguns grupos étnicos tiveram ou têm. Agem também com desconhecimento doutrinário, esquecidos de que esses espíritos já tiveram outras reencarnações que podem ter se dado entre a cultura e as academias do saber, encontrando-se momentaneamente envoltos por uma aparência primitiva, embora não menos dotada de qualidade. Claro que foram adquirindo, ao longo das reencarnações, várias habilidades. Surpreendemos opiniões variadas a esse respeito, grande parte delas eivada desse preconceito incompreensível. Quem pode afirmar que dentre as pessoas, os irmãos e irmãs que estão aqui, não foram escravos? Quem? Você pode afirmar, eu nunca fui escravo. Não, porque a gente só encontra Cleópatra e Ramsés III. Ou então Dom Pedro I, eu fui Dom Pedro I. Mas a gente não encontra pintor de parede, nós não encontramos escravos, não encontramos indígenas. Quem garante que não fomos indígenas? Quem garante? Aqui o Lar de Frei Luís, segundo o nosso irmão, eterno presidente, já desencarnado, para quem não conhece, ainda não escutou falar, Luiz da Rocha Lima, fundador desta obra no plano espiritual, ele fala que 80% dos irmãos que estão aqui trabalhando no Lar de Frei Luís são oriundos da Inquisição. Queimamos muita gente, hoje a gente está aqui, prestando essa caridade. Quem está do lado de cá foi o que queimou mais. Né? Eu posso não ter sido um juiz, não, Torquemada da vida, né? Aquele juiz que queimava todo mundo. Mas eu posso ter batido palma, queima mesmo. Ou ter levado um gravetinho para ajudar no fogo. Eu não sei, de alguma maneira eu contribuí. Né? Ou dedurei alguém, né? Um irmãozinho que sabia fazer um chazinho lá, eu achava que era bruxo, tinha um problema com ele, eu botava, esse cara é bruxo. Então chama ele, você vai morrer, tá? Mas você vai morrer se você aceitar a Deus, você vai morrer, mas vai para o céu. Veja bem, como aconteceu com Joana d'Arc, né? O acordo era esse, você vai morrer,
mas aceita Jesus que você vai para o céu. Esse era o acordo. Então, quem garante? O que nós fomos na última reencarnação? André Luiz fala, vê o que você faz nessa, que você vai saber o que você foi na última. Bom, surpreendemos opiniões variadas a esse respeito. Grande parte delas eivada desse preconceito incompreensível. O Brasil é um país que foi construído por índios, negros e europeus. E é natural que sua população espiritual seja também marcada por esses grupos, havendo um forte apelo dos dois primeiros face a situações de submissão e desprestígio que vivenciaram os negros e os índios. Como pretender repelir tais espíritos e suas peculiaridades do intercâmbio mediúnico, principalmente por se tratarem de povos com tradição mediúnica? E se manifestam mediunicamente. Resposta de José Herculano Pires: a população espiritual da Terra é semelhante à sua população encarnada. O que vale no espírito não é a sua qualificação social, mas sua condição moral. Vocês acham que quando Frei Luís, por exemplo, me veio aqui a cabeça agora. O Frei Luís é um frei franciscano, é o mentor espiritual desta casa de trabalho. Ele perdeu as convicções católicas deles? Não. Continua sendo frei. Só que ele enxerga hoje mais além do que simples religião católica, do que os preceitos católicos. Ele sabe que a gente não morre, que o espírito é imortal. Antes ele não sabia. Antes era ressurreição, hoje Frei Luís é reencarnação. Então o índio era índio, ele não perde o preceito dele, a tradição dele, ele continua sendo índio. Né? Vocês acham que o irmão que era mentiroso agora, quando morrer, vai deixar de ser mentiroso no plano espiritual? Não, a não ser que ele entenda, se arrependa e modifique. Então é uma cópia, meus irmãos. Depois de morto, ninguém vira santinho, não. Geralmente é assim, né? Um homem tão bom, né? Que foi a velório, sabe como é que é? Está lá no caixão, né? Era um homem tão bom, Pedro, mas sempre tem aquele que fala assim, mas, gostava de tomar uma birita, enganava a mulher, sempre tem um mais, né? Então, é isso que acontece, nós não deixamos de ser o que somos depois de morte, não. Podemos até melhorar, mas não deixamos de ser. Bom, meus irmãos, como tem um tempinho aqui, faltam 10 minutos, eu vou acrescentar mais alguma coisa a essa palestra, como tem um tempinho que sobrou, que não está previsto, mas que traz grande curiosidade para vocês, e eu captei a mensagem de alguns irmãos aí que pensaram, né? Eu veio aqui em mim, vou falar sobre uma coisa também, sobre outro tipo de entidade. Exus e pombagiras, será que existe? Existem? Hein? Será? O Espiritismo não fala esse termo, né? Não fala, mas são espíritos também. Ué, só para acrescentar, tá? Não faz parte da palestra, mas eu vou acrescentar, que eu sempre gosto de trazer alguma coisa diferente. Isso aqui, pesquisa, pela Federação Espírita do Paraná, que eu peguei. Pombagiras são espíritos que, quando encarnados no sexo feminino, tiveram experiência de provas e expiações dos mais variados tipos. O encarne desses espíritos foi de muito sofrimento, principalmente pelo fato de haverem sido mulheres revolucionárias, totalmente à frente do seu tempo. Muitas eram médios e incompreendidamente tratadas como bruxas que foram queimadas na época da Inquisição. Quando se manifestam por meio da mediunidade de incorporação, fazem um importante trabalho, primeiramente no médium, de carga e descarga energética, mas principalmente no auxílio do esgotamento de vícios e paixões mundanas, estendendo seus ensinamentos aos consulentes também. São grandes conselheiras, principalmente das mulheres,
mas da mesma valia para os homens. Possuem gestos delicados, extremamente femininos, utilizam objetivos embelezadores em seus trabalhos, mas engana-se quem pensa que é mera vaidade ou falta de esclarecimento espiritual. Na verdade, é uma forma de trazer a importância do cuidado e do amor próprio. Quando finalizam o seu trabalho, essas entidades, né, se apresentam de outra maneira. Não se apresentam como se apresentam na Umbanda, se apresentam de outra maneira. Aqui não tem cigarro na boca, nem marafo, nem risada, ou rebolação, nada disso, se apresentam de outra maneira. Quando finalizam o seu trabalho, encarregam-se de neutralizar energias paradas, deixando o ambiente neutro e o consulente apto a seguir o seu caminho. Ora, nada disso importa. Vamos ver agora o certo. Vamos ver o que o Chico Xavier fala. Se o Chico Xavier falou, a gente tem que ouvir, tem que escutar, não é verdade? Isso aqui foi falado pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos ver o que o Chico fala. Certa vez Chico Xavier foi questionado sobre o que ele achava das pombagiras. Pombagira é o nome que se dá, que nós damos, né, na Umbanda foi dado. Chico respondeu que tinha o maior respeito por esses espíritos e que eles eram extremamente necessários. Segundo ele, as mães de filhos que cometeram suicídio, ao desencarnarem, ficam desesperadas à procura de seus filhos, mas eles se encontram numa região de difícil acesso. O filho se matou, a mãe desencarna, procura o filho. Onde é que está meu filho que se matou? Mas só que eles estão numa zona de difícil acesso, no umbral inferior, no Vale dos Suicidas. Como essa mãe vai chegar até lá? Chamada Vale dos Suicidas e sob o comando de espíritos que não permitem que outros lá entrem. Não, aqui você não vai entrar. É assim que funciona. Segundo Chico, as pombagiras, veja bem agora, hein? São os únicos espíritos que conseguem transitar por esse local sem nenhum tipo de impedimento. E elas, uma vez por ano, promovem o encontro desses filhos suicidas com suas mães desencarnadas. Olha o trabalho que esses espíritos que nós chamamos de espíritos inferiores, maldosos, perversos, e não é nada disso. Nada disso. Vejam bem. Infelizmente, por conta de desvios morais, psicológicos e espirituais de alguns médiuns, não é o espírito, é o médium que incorpora esse tipo de espírito, estes sofrem acusações que não lhes competem. Não é o espírito que é ruim, é o médium que não é educado. E o espírito, é claro, eles se aproximam daquele médium conforme a sintonia. Se eu sou um bom médium, quem vai chegar perto de mim são os bons espíritos. Se eu tenho uma sintonia ruim, quem vai chegar perto de mim são os espíritos menos esclarecidos. É isso que acontece. Vocês já pensaram, quem já conhece o espiritismo, vou falar de mesa de desobsessão. O espírito obsessor fizesse aquilo que ele quer na mesa de desobsessão, ia virar bagunça. Quem freia ele é a condição moral do médium que está incorporando aquele espírito para ser doutrinado. Então, tudo isso, meus irmãos, estou passando para vocês, para a gente tirar aquela nuvem negra de preconceito da nossa cabeça. Tem espírito, hoje mesmo, né, dia de Cosme e Damião, não é isso? De 27, na Igreja Católica é dia 26, hoje é dia 27. Foram 2 gêmeos, adultos, chamados médicos naquela época, de fé cristã, e foram decapitados no governo do imperador Diocleciano, imperador de Roma, porque eles não quiseram abandonar a fé cristã dele, não católica, a fé cristã. E para nós sabemos que eles eram médiuns de cura, eles curavam as pessoas, eram muito ligados às crianças. Esses docinhos é por nossa conta, porque era muito ligado às crianças. E eles, quando se manifestam como crianças, que aqui na Umbanda é chamado, aqui na Umbanda que eu digo lá, na Umbanda é chamado de begis, e no candomblé de ereis, não é isso? E o docinho, a gente dá o docinho. Agora eu pergunto, pode comer docinho? Pode comer docinho. Esse docinho não faz mal não, é fluidificado, é como água fluidificada, porque as pessoas que fazem o saquinho, botam amor ali dentro,
E os falangeiros de Cosme e Damião fluidificam, magnetizam esses docinhos. Então veja bem, não precisa acabar com esse negócio que, isso não existe, isso não aqui. Quem somos nós para julgar ou saber tudo o que acontece no plano espiritual? A gente não sabe nem da nossa caminhada, nem da nossa vida. Vamos ler mais, vamos pesquisar, beber da fonte de pesquisadores, como Chico Xavier, Humberto de Campos, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Batuíra, Hermance Dufour, Erasto, e tantos outros espíritos que nos trazem esses ensinamentos. Não sou eu que falo. Eu já cheguei a duvidar disso? Cheguei. Porque eu estava na ignorância antes, eu era espírita, mas não conhecia. Precisou que eu estudasse. Por isso que o médium nunca mede outra pessoa que está no espiritismo. Não pode parar de estudar. Eu sei tudo, não sabe tudo não. Muita coisa ainda vai acontecer. Os espíritos hoje já se comunicam no celular, transcomunicação. Se comunicam nos computadores. Antes era na batida, mesa girante, batida na parede. Olha só quanto a gente avançou. Então, meus irmãos, não vamos mais ter esse preconceito. Quem tinha, né? Acredito que vocês nunca tiveram. Podiam ter dúvidas, mas não preconceito. Então não tenhamos mais esse preconceito com esses irmãozinhos que muito amor nos dão, muitos nos cercam, estão conosco a todo momento. Os pretos velhos, caboclos, os outros espíritos europeus e tantos outros a quem a gente nem imagina que existam, mas existe, segundo André Luiz, né? André Luiz, né? Não sei se vocês sabem, ele fala até de gnomos, que a gente chama de duende, né? Aquele pequenininho que fica no jardim. Existe, pior que existe. São espíritos ainda em evolução espiritual, miniaturizados. André Luiz nos fala, ele chama de gnomos, que cuidam dos animaizinhos, das ervinhas que estão lá. Então veja bem, não vamos criticar, nem julgar aquilo que a gente não conhece. Vamos estudar e respeitar. Agradeço a paciência de vocês, fiquem com Deus, graças a Deus.